Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Como o padre lembrava no início desta celebração eucarística, a liturgia de hoje é voltada para a construção daquilo que é o alicerce, a célula base da nossa sociedade e algo que foi sonhado, algo que foi querido por Deus, a família, a união do homem com a mulher. E por isso que a primeira leitura do livro do Gênesis vai justamente falar desta criação. E se vocês pegarem o livro do Gênesis, vocês vão encontrar lá duas histórias da criação. Não sei se vocês já perceberam isso. E elas não são iguais. Mas enfim, na história da criação, a gente encontra lá, no primeiro dia Deus fez isso, e viu que era bom. No segundo dia Deus fez isso, e viu que era bom. E assim ele vai indo. E Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus fez o sol, fez a lua, e viu que era bom. E assim se passava mais um dia. E foi indo. Quando chega no sexto dia, Deus já tinha criado todo o universo. Tudo estava pronto. Ele criou a nossa casa para guardar o homem. E aí Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a palavra diz: e Deus os fez, presta atenção, e Deus os fez homem e mulher. Mas a palavra não diz que Deus olhou para o homem e para a mulher e falou assim: e muito bom. Não. A palavra diz: e Deus os abençoou. Deus abençoou o homem e a mulher e disse para os dois: crescei e multiplicai. Gente, ali está a bênção nupcial dada por Deus para o homem e para a mulher. E na doutrina da igreja se ensina que esta é a única bênção que não foi abolida nem pelo dilúvio. É a bênção nupcial. Se vocês prestarem atenção, nos casamentos que vocês forem, é que ninguém presta atenção, fica preocupado com a roupa, né? Mas o padre ou o diácono que estiver assistindo, ele vai falar isto. A bênção que nunca foi abolida. É a bênção do homem e da mulher para poder crescer, para poder multiplicar. Deus entendeu que o homem não foi criado para a solidão, para viver sozinho, para viver autossuficiente. Quando eu estou dizendo homem, eu estou dizendo ser humano. Homem e mulher foram criados um para o outro, para poder se amar, para poder gerar filhos, para educar esses filhos na fé. Mas o que nós vemos hoje, quando nós olhamos para as nossas famílias destroçadas, desunidas, principalmente porque a preocupação, às vezes, é o dinheiro, a preocupação é a realização profissional, a preocupação é o poder, a preocupação é a fama, a preocupação é outras coisas. Então as pessoas, às vezes o marido, o pai de família, a mulher, acaba renunciando à família, renunciando aos amigos, renunciando ao próprio Deus, para poder se dedicar à sua vida profissional, ao seu sucesso e etc. e tal. E assim não é feliz, porque não tem amigos, porque não tem família, vive numa solidão que corrói. E aí depois, quando conquista, eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu lembrava, né, a pessoa, há uns tempos atrás, ganhava R$2.000, estava feliz da vida, né? Eu nunca pensei que eu fosse ganhar isso, eu sempre ganhei um salário mínimo, eu estou ganhando R$2.000 agora, que bom, que feliz da vida, etc. Tal. E essa semana, encontrando a pessoa, ela já está com 2 outros empregos. E eu conheço gente assim, trabalha segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 7 da noite, às vezes chega às 7 da noite, vai para a escola, vai chegar em casa às 11 horas, ou então às vezes já chega, vai tomar banho, vai descansar, vai dormir, aí chega sábado, eu tenho que arrumar um bico, eu tenho que pôr uma laje para encher, um quintal para capinar, porque eu preciso ganhar dinheiro, aí quando chega sábado à noite, eu vou trabalhar de garçom numa festa, eu vou fazer um bico, quando chega domingo de manhã, tem um churrasco na família tal, tem um churrasco da empresa, e eu vou trabalhar lá, porque eu preciso ganhar dinheiro, e aí eu fico o domingo inteiro naquele churrasco, e aí eu pergunto,
Que tempo que você ficou com a tua esposa? Que tempo que você ficou com o teu filho? Que tempo que você ficou com teus amigos? Que tempo você descansou? E que tempo você dedicou para Deus? Nenhum, porque não sobrou. E aí depois, quando você consegue o dinheiro, consegue o carro, consegue a casa, consegue a fama, consegue o poder, aí você vai buscar a felicidade. E aí você percebe que nessas coisas não se encontra a felicidade, porque a verdadeira felicidade só está em Deus. E aí a gente tem aquela decepção toda, porque a gente lutou tanto, esqueceu. E às vezes eu costumo dizer, nós precisamos, né? Você que está com seu filho pequenininho, olha para a cara dele, nós precisamos aprender que eles podem não nos conhecer mais. Porque tem filho que não conhece mais o pai, porque o pai chega, sai de manhã, o filho está dormindo, quando chega de noite o filho está dormindo, e fica assim a semana inteira, e às vezes a criança não vê o pai. Você precisa fazer com que o seu filho te conheça. Você precisa fazer com que ele te ame, com que ele goste de você. E hoje então, nós lembramos isso. Depois, na carta aos Hebreus, eu só vou me ater a uma coisa para não causar muita confusão, porque às vezes tem muita gente que pergunta a gente. Nesta carta está escrito que Jesus é inferior aos anjos. A gente precisa entender isso aqui para ler. Jesus é Deus, não tem dúvida nenhuma. Mas o que a carta quer nos ensinar? Que Jesus assumiu a nossa humanidade. A única coisa que nós fazemos, que Jesus nunca fez e nunca faria, é o pecado. A única coisa que ele não assumiu não é o pecado. Muito pelo contrário, ele resgatou-nos do pecado. Mas então, quer dizer, a nossa condição humana, ela é abaixo dos anjos. É isso que quer dizer, para mostrar que Jesus assumiu toda a nossa condição humana. Porque tem gente que pensa que Jesus não sentia dor, que Jesus não tinha fome, que Jesus não tinha frio, que ele não ficava triste, que ele não chorava. Jesus foi homem, Deus feito homem. É nesse sentido que a gente deve olhar para esta frase, assim, explicando bem rapidamente. E aí nós chegamos ao Evangelho. Este Evangelho também precisamos tomar cuidado ao ler. Não tirar o Evangelho do contexto. Toda vez que eu leio uma coisa e eu tiro daquele contexto, eu entendo errado. Prestem atenção. Primeiro, o que os fariseus queriam fazer? Eles queriam colocar Jesus na parede. Ele está dizendo assim, pô-lo à prova. E eles tinham essas manias de fazer pergunta para Jesus, mas agora ele não vai responder. Se ele responder aqui, não é pega daqui. Se ele responder de cá, não é pega de cá. Por exemplo, no episódio da mulher adúltera, a lei dizia que tem que jogar pedra até morrer. E Jesus pregava perdão e misericórdia. Aí eles falaram, vamos perguntar para ele. Se ele falar que não é para jogar pedra, que é para perdoar, nós vamos falar, você não está cumprindo a lei de Moisés. E se ele falar o contrário, se ele falar que é para jogar pedra e matar, nós vamos falar, mas você não falou de amor e misericórdia? Como é que agora você está mandando jogar pedra? E aqui foi a mesma coisa, porque Jesus estava dizendo, o que Deus uniu, o homem não separa. Olha que frase de efeito. O que Deus uniu, o homem não separa. E aí eles, muito espertos, chegaram para Jesus, mas Moisés mandou dar carta de divórcio para a mulher. Como é que funciona agora? E aí Jesus vai dizer, por causa da dureza do vosso coração. Nós precisamos entender primeiramente o contexto. As mulheres, e até na época de Jesus, e muito mais naquela época de Moisés então. As mulheres sempre foram consideradas no segundo plano. Isso não é novidade para ninguém, isso é história. A mulher sempre foi considerada propriedade do marido, era propriedade. Era posse que tomava. E olha bem, uma mulher, se ficasse viúva e não tivesse filho, porque se ela tivesse o filho tinha que sustentá-la. Se ela não tivesse filho, ela não podia trabalhar fora, porque a mulher não podia trabalhar fora. A mulher podia trabalhar junto com o marido, cuidando dos bois, da casa, da lavoura, ali sim, com a família. Mas fora ela não podia. Se ela fica viúva e não tem filho, como é que ela vai comer? Ela tinha que pedir esmola. Era autorizada a pedir esmola para poder se sustentar. Imagine uma mulher que o homem largava, abandonava. Aí eles diziam assim, essa aí é mal falada, que nem o homem não aguentou. A fama daquela mulher ia lá no extremo. E Jesus olhou para aquilo e falou, olha a dureza do coração de vocês. Então quando Moisés fala, dou essa carta de divórcio, é justamente aquela carta que vai dizer que ela não é tão culpada como você quer crucificá-la e etc. e por aí afora. É nesse sentido que Jesus vai chamar a atenção ali dos fariseus que querem colocá-lo à prova com esse assunto. Outra coisa,
nós precisamos entender muito bem, quando Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Eu tenho uma frase que eu digo assim, olha, presta atenção, mas aquilo que Deus não uniu, a igreja separa. Porque nós temos, por exemplo, quando nós falamos aqui, a gente entrar nesse assunto da união do homem e da mulher, do casamento, da geração dos filhos, da educação, nós temos muitos casamentos que são faz de conta, são arranjados, então isso diante de Deus não tem valor nenhum. Por exemplo, vamos citar alguns aqui, aquelas pessoas, por exemplo, vai lá para os Estados Unidos, eu estava lembrando ontem, né? O pessoal do governador Valadares. Aí chega lá, aí vai ser deportado, porque está clandestino no país. O que eles fazem? Lá nos Estados Unidos tem profissionais do casamento. Eles cobram 10, 20 mil dólares, eu caso com você. Aí você passa a ter a cidadania americana, você não vai ser deportada. E a pessoa compra, vai lá e casa. Que casamento é esse? Arranjado. Aqui no Brasil nós tivemos um caso, só que foi 2 homens, né? Mas nós tivemos um caso, para não ser preso e deportado, lá para a Rússia, casou. Então, isso não é matrimônio. Isso não foi Deus quem uniu essas coisas. Imagina depois disfarça entre 2 homens, 2 mulheres, Deus não uniu. Aqui está bem claro, então a gente precisa entender isso. Outra coisa importante, me apego à fala de São João Paulo II, na exortação Familiares Consórcio, do início desse século, quando ele diz, saibam os pastores discernir as situações. Há muita diferença entre aquele que luta para salvar o seu matrimônio, e entre aquele que desmancha, aquele que destrói a vida do outro, aquele que não valoriza o amor. Existe muita diferença entre eles. Aquele que sem culpa, de repente se vê a mulher sozinha com 3, 4 filhos para cuidar, e o homem abandona, some e desaparece. Aí vai, mas tem pensão, mas nem sabe onde ele está, como é que vai atrás para pegar pensão? Então, meus irmãos, ele chama atenção para isso, e ele vai dizer, enquanto batizados, todos somos convidados a participar da vida da igreja, na palavra, na participação da Santa Missa, na oração, nas obras de caridade, educando os filhos na fé cristã. Então, meus irmãos, a gente, numa palavra, as pessoas que não por sua vontade se encontram nesta situação, que ninguém possa apontar o dedo. Apontar o dedo para quem está numa nova união ou numa situação sem conhecer os documentos da igreja, porque está cheio de moralista por aí, que é doidinho para ficar apontando o dedo para os outros. Mas vá conhecer o que a igreja ensina. Eu estou dizendo aqui, Familiares Consórcio, e nós temos Amores Letícia, que foi do Sínodo da Família agora, de 14, 15, 16. Papa Francisco escreve essa exortação apostólica, principalmente o capítulo 8, quando ele deixa claro, porque às vezes quando falavam os pastores, todo mundo pensa o bispo. Realmente o bispo é um pastor, maior da igreja particular. Mas Papa Francisco deixa bem claro, depois o arcebispo de Barcelona faz uma tradução também muito interessante, onde ele vai dizer, o pastor próprio da igreja é o pároco. É o pároco que cabe discernir a situação de cada família, de cada casal. Então, se você está com dificuldade, se você está com problemas, procure o sacerdote, o padre. Não é o diácono, não é o vigário, é o pároco, porque ele é o pastor nomeado para isso. E ele vai discernir, ele vai orientar, ele vai conduzir como um bom pai, como um bom pastor a sua situação. Fiquem tranquilos. Não se sintam alijados, não se sintam discriminados, não se sintam envergonhados. Todos somos filhos de Deus. Então a gente precisa entender isso. Nesse capítulo fica muito clara esta posição que a igreja tem em relação aos casais de nova união, ou aqueles que têm algum tipo de impedimento. Na orientação com o pároco, às vezes o seu caso a igreja pode resolver de uma forma tranquila, e você participar tranquilamente. O importante é que não abandonem a igreja. O importante é que não saiam do caminho de Jesus, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Então rezemos neste mês, que é das missões, pela missão de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa, e principalmente para vocês, ser filho também é uma missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.